Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos buscar a presença do Senhor através da oração. Eterno Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Tua igreja reunida, Senhor Deus, louvamos, porque retomamos, ó Deus, o encontro, retomamos, Senhor Deus, esse momento precioso na vida de cada um de nós. Retomamos, ó Pai, a comunhão e o contato, Senhor Deus, com os nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, a igreja reunida para prestar-te culto. Louvamos o teu nome por isso. E rogamos, ó Pai, que esse momento seja, ó Deus, um momento abençoado, Senhor Deus, para a vida de cada um de nós, seja um momento de edificação e de fortalecimento. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Nós pedimos também, ó Deus, o perdão para os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar em pé e vamos louvar ao nosso Deus com um cântico. Tá? Não temos o conjunto aqui, mas vamos acompanhar a música. Tá? Os irmãos cantem juntos, tá? Para o louvor e a glória do nosso Deus. está.
Vamos assentar de forma voluntária, irmão ou irmã, faça uma oração pedindo a Deus que nos perdoe os nossos pecados e também pedindo a Deus que esteja nos dando orientação para a mensagem da sua palavra. Senhor amado, graças te damos, ó Pai, porque podemos estar aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, para louvar, bendizer, ouvir da tua mensagem, Senhor, edificar os nossos corações, ó Pai. E agora, neste instante, Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo, Senhor, a cada irmão aqui, ó Pai, que colocou em oração seus pecados, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, esses pecados possam ser perdoados e cada coração seja purificado, se assim for a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Continue, Senhor, abençoando ricamente a sua igreja. Esteja abençoando também a cada familiar aqui representado e aos que por algum motivo não puderam estar, Pai. E agora que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, que seja edificada, que seja vinda de encontro com as nossas necessidades. Que o pastor não venha falar dele, mas que seja iluminado por Ti. É que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos notaram que nós estamos procurando realizar um culto mais curto, né? É por conta da determinação da prefeitura, né? Nós não podemos passar de 45 minutos de culto. Nós estamos, como assinamos, né, o compromisso de fazer assim, nós estamos procurando observar esse tempo. Oramos pedindo perdão dos nossos pecados a Deus, e há um texto na palavra de Deus que nos ensina a respeito disso, e o texto está em Romanos 8:1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pedimos perdão para Deus e nós temos a convicção de que Deus perdoou os nossos pecados. Irmãos, abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? O tema da nossa mensagem está no versículo 25. Onde está a vossa fé? Quantos de vocês já enfrentaram uma tempestade? Seja no carro, em viagem, na casa, né, ou em uma casa, talvez numa viagem de navio também, uma tempestade, né? É muito complicado quando nós não temos a segurança, porque em uma tempestade, se estamos dentro da casa e a casa começa a destelhar, isso traz para a gente pânico. Se estamos em um navio, né, ou num barco, e tudo corre bem, né, nós vamos sossegados. Mas quando acontece a tempestade e esse barco começa a balançar, existe um certo receio, para não dizer medo, da nossa parte.
E Jesus, ele estava com os discípulos fazendo uma travessia quando acontece essa tempestade. Imagino que não deve ter sido muito fácil para os discípulos enfrentar essa tempestade. E vamos lembrar que os discípulos de Jesus, eles eram pescadores, acostumados ao mar, ao barco, ao vento forte, ao sol. E quando acontece essa tempestade de vento, né, um dos discípulos, ao acordar Jesus, ele diz, né, para Jesus acordar, fazer alguma coisa, porque eles estavam sossobrando. Estranha essa palavra, não é? O que acontece? O que seria sossobrar? Estavam por afundar, né? Estavam para ir a pique, né? O barco estava em perigo. O texto diz que eles haviam já navegado um pouco, né? Um tempo ou uma certa distância, e essa distância seria mais ou menos ou aproximadamente 10 quilômetros. Né? Usavam um barco relativamente grande, pois nele se encontravam Jesus e os seus 11 discípulos. Então não era um barco pequeno, era um barco capaz de carregar 12 pessoas ou até mais que isso. Né? E alguns dessas pessoas, como dissemos, elas estavam acostumadas à navegação. Eram homens, né, que estavam acostumados ao mar. Também nesse lago onde eles estavam navegando, algo era comum, ou seja, a tempestade de vento. Né? Ventos fortes eram comuns. E eles estavam fazendo essa travessia. Dá para imaginar, pela leitura do texto, que essa travessia, ela começou de uma forma muito tranquila, porque Jesus pegou no sono, dormiu, a ponto, então, de ter tanta tranquilidade que dava para tirar um cochilo. Mas a tempestade, de uma hora para outra, ela acaba, então, tomando ou pegando Jesus e os seus discípulos nessa travessia. Essa tempestade, ela foi tão grande que assustou aqueles pescadores acostumados a tais situações. E lá no relato de Marcos, nós encontramos uma informação que diz que o barco já se enchia de água e estava a ponto de afundar. Com tudo isso acontecendo, Jesus dormia. Dormia porque começou uma travessia tranquila, dormia porque ele estava cansado devido ao ministério ter atendido multidões. A viagem que faziam, né, era uma viagem propícia para descansar, esse trecho que eles estavam navegando, e apanhados pela tempestade, pedem socorro a Jesus. E o texto então nos mostra que Jesus, acordando, repreende a tempestade, repreende o vento e tudo volta à tranquilidade, volta à normalidade. Nós estamos vivendo aí sempre, né, nesses últimos dias, com uma expressão, o novo normal. E o novo normal continua sendo normal para nós. E Jesus aqui faz com que eles experimentem esse novo normal. Passou a tempestade. E agora, nesse momento em que eles estão experimentando essa bonança, essa tranquilidade, Jesus faz uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer é a seguinte: se a sua fé estiver em uma criação humana,
com certeza afundará. E aqui eu falo do barco. O barco é uma criação humana, uma construção humana. A segurança daquelas pessoas, elas tinham sido depositada no barco. Ninguém entra num barco se não tiver confiança naquela construção. E os discípulos, eles estavam seguros. O barco era equipado, talvez com velas, com remos. Não podemos falar em motor, na época não existia motor. Era preparado para navegar. Contudo, não era suficientemente forte para vencer as ondas contrárias ou a força das águas. O barco pode representar a religião, que muitos se sentem seguros na religiosidade, pois cumprem alguns ritos e com isso acham que estão salvos. E em um momento de tormenta concluem: estamos perecendo. Onde está a vossa fé? Numa construção humana? Num barco? Representante da tradição religiosa? Segunda afirmação: se estiver em trabalhos árduos, obras, as forças contrárias são maiores. Os discípulos eram pescadores, homens experimentados na arte de navegar. Será que em nenhuma situação, antes de participarem do ministério com Jesus Cristo, quando eram pescadores, não enfrentaram uma dificuldade como essa, uma tempestade como essa? Depois de tanto tempo trabalhando como pescadores, por certo que sim, enfrentaram dificuldades. Podiam confiar em suas capacidades de remar, nos seus conhecimentos de navegação, de como pegar talvez uma corrente nesse momento para que levassem para algum lugar mais tranquilo e tirasse daquela tormenta. Podiam confiar na capacidade profissional que tinham. Contudo, a constatação de uma realidade dura e assustadora, estamos perecendo, fez com que eles não pudessem confiar nos seus trabalhos, na força do seu trabalho. As forças contrárias eram maiores que as habilidades, e logo perceberam que não tinham como vencer a situação. Onde está a sua fé? Na sua capacidade? Na sua capacidade intelectual? Na sua capacidade de realizar as coisas, ou seja, na sua capacidade física? E em terceiro lugar, a afirmação é: se estiver em Cristo, tereis bonança. O que nós vivemos hoje, nessa chamada pandemia? Uma tormenta. Muitas informações, uma enxurrada de informações, uma guerra política usando esse momento, e nós estamos no meio disso. E em meio a tudo isso, nós ficamos com o mesmo sentimento desses discípulos: nós vamos perecer. Conversando com uma pessoa esses dias, ela fez uma afirmação. Veja aonde chega a situação de olhar para uma circunstância como essa. Ele disse assim: o Covid-19 é uma bênção. Eu perguntei: mas como? Com 14 dias você está com Jesus. Com 14 dias você está com Jesus. Agora, outras doenças você fica aí sofrendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano.
Ele falava de um câncer, por exemplo, né? E você não vai logo. Mas eu não concordo com isso. Conversando com um vizinho aqui da igreja, ele me contou que ele tem um parente internado há 37 dias, entubado, e não melhora da situação. Onde está a vossa fé numa pandemia, numa situação como essa? Se estiver em Jesus, tereis bonança. O barco não os colocou a salvo, as suas próprias forças e capacidades também não. Somente quando, mesmo demonstrando certa incredulidade, procuraram Jesus, e em Jesus encontraram alívio, paz e calmaria. Jesus repreende a fúria das águas. Jesus repreende o vento. E a travessia continua de uma forma tranquila e sossegada. Jesus poderia até ter dito para eles assim: onde está a vossa fé? Está resolvido o problema, agora eu vou continuar a minha soneca. Mas é importante, né, nós entendermos isso. Para a nossa salvação, nós confiamos em quem? Depositamos a nossa fé em Jesus. Não depositamos em barco. Não depositamos nas nossas próprias forças. Quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos tempestades nas nossas vidas, onde está a nossa fé? No barco? Algumas pessoas agem assim, não é? Apertou, uma dificuldade muito grande, corre para a igreja. Isso é usar, né, o barco para tentar resolver as suas dificuldades. Quando enfrentamos tempestades nas nossas vidas, a nossa fé deve estar em Jesus. Querem bonança? Querem calmaria? Querem paz? Precisamos aprender com essa experiência, né? Com a experiência dos discípulos. Turbulência haverá nas nossas vidas. Confiar em Jesus para a nossa salvação ou para o enfrentamento dessas turbulências é o que nos trará tranquilidade e paz. Onde está a vossa fé? Em Jesus? Sim, só em Jesus, ou só Jesus é suficientemente poderoso para repreender os ventos, a fúria das águas e conduzir as nossas vidas. Conduzir a vida de cada um de vocês aqui para um lugar seguro. Nele deve estar a nossa fé. Que Deus nos ensine, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a agir dessa forma. A olhar a tempestade, entender o problema, até mesmo se assustar com o problema, mas ter a serenidade de colocar a fé em Jesus. E essa pergunta ele faz a cada um hoje. Onde está a vossa fé? Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Vamos celebrar a ceia. Fizemos já de manhã, algumas pessoas, né, ou participaram ou viram, né, pela transmissão. Nós não temos aqui as bandejas com o pão e com os cálices. Então cada um, né, e um a um, virá à frente, pegará um desses copinhos aqui preparado pela diaconia. Dentro do copinho tem um pedacinho de pão e tem um cálice. Aí os irmãos retornarão para os seus lugares para que a gente então prossiga participando da ceia. Nós vamos orar. Depois da oração, os irmãos são convidados a vir. Se alguém tiver o seu dízimo e oferta, já é hora também de fazer, né? Porque já que vai haver movimentação, faremos isso de uma vez só. Então os irmãos tenham a liberdade para isso também. Feche os seus olhos, vamos buscar a presença de Deus. Graças te damos, ó Pai, pois estamos diante da mesa da comunhão. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos ensina a confiar em Ti, a colocar a nossa fé em Cristo Jesus
E obrigado, ó Pai, porque Cristo Jesus nos salva, nos tirou, Senhor Deus, do pecado e nos colocou, ó Deus, no Teu reino. E também, ó Deus, nós podemos confiar em Cristo Jesus para nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas rogamos, ó Pai, que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, a nos tratar, ó Deus, com essa preciosa misericórdia, Senhor Deus, porque nós nos entendemos, ó Deus, ainda pecadores, falhos, Senhor Deus, e em algumas circunstâncias não demonstramos a fé que precisamos demonstrar no Senhor. Mas tem misericórdia, Senhor Deus, e nos fortaleça, especialmente nesse momento, ó Pai, em que celebramos a nossa salvação, e que rendemos graças ao Senhor pela morte de Cristo Jesus, pela ressurreição do Senhor Jesus, que nos trouxe tão grande salvação. Fortalece a Tua igreja, ampara, Senhor Deus, o Teu povo. Dá-nos, Senhor Deus, sempre da Tua direção e bênção para a honra e a glória do Teu nome. Por Cristo Jesus nós oramos, consagrando esses elementos. Amém. Então eu peço que os irmãos estejam vindo à frente, um a um. Vamos começar do fundo da igreja, podem vir, um a um, pegando e voltando para os seus lugares. Se quiserem, até seria melhor usar o corredor lateral para vir à frente e voltar pelo meio, fica mais tranquilo e mais prático, ok? Pode vir, Marcos. Pode vir. Peço que os irmãos, todos juntos, façam a leitura do versículo que está colocado aí na tampa do copinho. Por favor, todos juntos. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Pão, símbolo do corpo de Cristo que foi crucificado por nós, portanto, pão partido por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Cálice, símbolo do sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados e para estabelecer a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Nova aliança que nós pertencemos e que nós estamos vivendo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, agora todos podem abrir os copinhos, né? Retirem a máscara, né? Para participar dos elementos da ceia. Peço que ao final do culto cada um recolha esse copinho plástico e coloque depois no lixo que nós temos aqui nos fundos, tá bem? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Louvado seja o teu nome, nosso Deus. A tua igreja reunida presta esse culto e te dá, Senhor Deus, louvores, ações de graças, ó Pai, pela morte de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, porque essa morte nos traz esperança e nós, Senhor Deus, estamos na expectativa. Por isso celebramos também a ceia do Senhor na tua volta. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, para que a tua igreja tenha, Senhor Deus, a fé fortalecida a cada dia. Seja, Senhor Deus, instruída na tua palavra. E seja, Senhor Deus, proclamadora desta grande salvação em Cristo Jesus. Derrama, Senhor Deus, sobre a vida do teu povo aqui presente, sobre a vida daqueles que estão em casa e não puderam participar deste culto. Rogamos que o Senhor também os fortaleça, os abençoe, os proteja, Senhor Deus, e esteja, ó Pai, edificando os seus corações. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor alcance o teu povo, Senhor Deus, com as tuas bênçãos, com a tua proteção, Senhor Deus, e as instruções da tua palavra, para viverem, Senhor Deus, a cada dia, de forma digna, Senhor Deus, da vocação de ser cristão. Nós, Senhor Deus, encerramos essa celebração, louvando e agradecendo o teu nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos o nosso culto, lembrando que a partir do dia 24 agora, nós teremos transmissões feitas pela IPI do Brasil, comemorando o aniversário da igreja. Sexta, sábado, o domingo não haverá, porque nós temos o nosso culto, e aí começa novamente na segunda-feira e vai até o dia 31. Cada encontro desse será realizado em uma igreja, e será transmitido via internet. Postarei o link para os irmãos no grupo da igreja para que participem desses encontros, tá bem? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Recebam então a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um de vocês e sobre a vida do povo de Deus permaneça hoje e para todo sempre. Amém.